Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live nesta manhã de domingo, trazendo aqui hoje dia 15, né? 13, sexta, 14, sábado e hoje domingo, dia 15, metade do mês de junho. Vocês já perceberam que como está passando rápido, né, os dias? Não sei se é porque a gente está recebendo muitas informações o tempo todo. E assim, parece-me que o dia passa muito rápido. Eu estava conversando com alguém e alguém disse, não, eu estou achando que está demorando demais. Então talvez seja eu que esteja achando que os dias estão passando rápido. Bem, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui neste domingo para falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, falar um pouquinho sobre um tema que é interessante, importante, e esse tema é um tema que também mexe com a gente, né? Porque é a fé. Nós vamos falar da fé religiosa. Fé religiosa dentro da concepção de cada religião, é claro, mas nós vamos falar especificamente da fé dos espíritas. Espíritas que acompanham essa doutrina, que são simpatizantes, daqueles que trabalham na doutrina, trabalham nos centros, nas casas espíritas, e estaremos, é claro, falando um pouquinho sobre esse tema. Hoje nós vamos falar que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós vamos falar no item 6 e 7, que vai falar sobre a fé religiosa, condição inabalável. Falarmos até que ponto temos fé, analisarmos no nosso íntimo qual é a nossa fé. Antes, é claro, vamos fazer uma oração. Vamos fazer aquela oração universal, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Hoje aqui em Lusiânia, eu estou, Lusiânia, Goiás, estou aqui Hoje começou um friozinho aí, eu creio que 12, 13 graus. Para nós aqui do Planalto Central, que Lusiânia fica a 60 quilômetros do Distrito Federal de Brasília. E aqui nós temos muito mais contato com Brasília do que às vezes até Goiânia. Então é uma região chamada região do entorno do Distrito Federal. E aqui eu estou no entorno sul, que são as cidades Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia e mais um pouquinho à frente, Cristalina. Então essa é a região aqui do entorno sul do Distrito Federal. E nós temos aqui algumas casas espíritas aqui na cidade que moro, cidade de Lusiânia. Tem o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, que é o chamado CEPAC, que é ligado à FEB, Federação Espírita Brasileira. E temos o Centro Espírita, Sociedade Espírita Vantuil de Freitas,
que é a que eu pertenço, e que é ligada a Alta de Souza. E tem também o Lar de Cipriana, que é também dentro do modelo de Alta de Souza. E no Jardim Gá tem algumas casas espiritualistas, e dentro disso também tem a Centro Espírita aqui também, Lusiânia, Allan Kardec. Então, são casas que trabalham, cada um dentro dos seus preceitos e conceitos. E, é claro, estou falando delas, mas aqui na live eu falo muito para sem comprometimento das casas, né? Eu falo, sou Borges de Albuquerque, que tomei essa iniciativa para fazer pelo menos uma live, uma vez por semana, falando da doutrina espírita, de acordo com aquilo que estudo, daquilo que entendo. E, é claro, não em nome de nenhuma casa, até porque a iniciativa é minha. E, como diz o outro, o meu CPF, que está aqui, não tem CNPJ de nenhuma casa aqui. Embora que eu pertença a uma casa e trabalhe nela. Inclusive, fiz essa mesma palestra na última terça-feira, palestra pública, que é sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui que diz o seguinte: no capítulo 19, item 6, que traz o seguinte texto, é pequeno, que diz o seguinte: do ponto de vista das diversas religiões, a fé consiste na crença em dogmas particulares. Todas elas possuem seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e colide. A cada passo contra a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé repousa sobre o erro, cedo ou tarde se desfaz. Somente a fé que apresenta como base a verdade é a única segura do futuro, porque nada teme do progresso das luzes, pois o que é verdadeiro na sombra é igualmente na luz reverberante. Cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade. Preconizar a fé sobre um ponto de crença, é confessar a impotência para demonstrar que se tem razão. Meus amigos, minhas amigas, vou chegar um pouquinho aqui, nós falamos hoje, eu estava aqui pela manhã, pensando o que falaria sobre a fé. Analisando até o tamanho da minha fé. Eu me coloco, às vezes, dentro desse parâmetro da necessidade de ampliar e de ter mais fé. A fé religiosa, especificamente. Quando falamos de fé, pensamos em Jesus naquela que estava com alguns discípulos, no rio, no barco, e começou a haver aquela tempestade e aqueles homens se desesperaram. Jesus dormia. E acordaram Jesus num estado de desespero, e ele disse: "Ó homem de pouca fé, até quando estarei convosco?" E ali ele parou a tempestade. Quando falamos em fé religiosa e pensamos nessa condição inabalável, nós temos que primeiro, para poder compreender o tamanho desta fé, ou compreender a nossa fé,
nós vamos buscar a origem da palavra fé, em seu sentido etimológico. O que é a palavra fé? O que significa fé? Se ela evoluiu, se ela não evoluiu, se evoluímos ou não a condição ou as condições de entendermos a fé. Do latim, aí nós vamos buscar o latim, que é aquela chamada letra morta, né? Língua morta. Nós vamos entender que fé, a sua origem do latim quer dizer fides, e a partir daí, nessa condição, em nossa condição, para compreendermos, então, o sentido desta palavra quer dizer confiança e lealdade. Confiar em quê? Para quê? E ser leal a quem? A fé, ela é o amor em ação. No sentido da palavra fé, né, quando buscamos essa tal chamada, então, confiança em algo, em quem, ser leal a algo, a alguém, pode ser numa fé, num amigo, em alguém, numa palavra. Saindo do que nos diz o latim, que é confiança e lealdade, nós vamos então a uma busca da fé no sentido indo-europeia. O que é a fé? O que era a fé? Na sua evolução diz confiança e crença. Já passamos então da confiança e lealdade para confiança e crença. E vamos então compreender dentro disso os artigos da fé. Manteve a confiança, mas evoluiu de uma lealdade para crença, crer. Os antigos diziam que a fé era, dentro desta relação de confiança e crença, era a relação com os deuses e com os humanos. A nossa fé, como confiança e lealdade, ultrapassando para confiança e crença, e mais à frente, pensando nos antigos, ou voltando aos antigos, a fé é a relação de fé e confiança. Então vamos à lealdade, à crença e à fé, estabelecida então como a relação para aqueles que criam em vários deuses, sol, lua, a natureza e tantos outros, que tudo tem a ver com Deus, são obras divinas. No cristianismo, quando falamos em religar, quando falamos em religião, e aqui o texto é a fé religiosa, nós vamos, o que é essa fé religiosa? É acreditar em uma religião apenas? Mas evolui sim, porque ela passa a ser uma fé dentro de uma crença a um Deus. Se voltarmos lá a Moisés, a primeira revelação, tirando o povo do Egito, se voltarmos lá a Abraão, quando teve tanta fé que ia dar seu próprio filho ao sacrifício. E não quero discutir aqui se Abraão existiu, deixou de existir, se é um texto bíblico, se é uma história
do povo hebreu e nada disso. Isso o que está aqui em nosso contexto, ou contextualizando para nossos dias, trazendo daquele tempo de 3.000 anos atrás ou mais. Esses homens tiveram fé. A fé em Deus. Abraão teve tanta fé que Deus, segundo no contexto ali, Deus disse: Abraão, abandona seu povo, sai do meio da sua parentela, vai embora, e farei de ti uma grande nação. Abraão vivia em Ur, entre rios, na região mesopotâmica, e saiu em busca, em entendimento, a fé, e creu e teve fé em Deus. O elemento central da criação, ou o elemento central, aliás, da religião, é a fé. Porque quando falamos em fé, nós estamos falando de um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a alguém, um Pai, um Deus amantíssimo. Sou a criação de um Deus que no livro dos Espíritos nos diz que que é Deus. Deus é causa, princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. Saímos daquela fé de lealdade, mantemos a lealdade, mantemos a confiança, mantemos a relação com Deus agora e não com os deuses, a unicidade de Deus. Evoluímos com o passar dos milênios. O planeta Terra deve ter aí quantos bilhões de anos? 4.500 bilhões de anos, 4 bilhões, aliás, e meio de anos. E a fé é o elemento central da religião, mas deve ser o elemento central de nossas vidas. Eu tenho visto ultimamente algumas críticas e algumas reflexões com relação à questão. De vez em quando tem um cachorrinho meu aqui que late, viu, gente? Barulhinho, tá? E tenho visto críticas e às vezes reflexão sobre o último censo. 2022 teve o censo religioso no Brasil. Os católicos manteram a sua quantidade maior de adeptos, e é muito natural que isso aconteça. Fomos colonizados pelos portugueses, espanhóis e tudo mais, e dentro disso aí a religião católica predomina desde o início do descobrimento do Brasil. Depois vem a religião evangélica. Uns chamam protestantes, outros chamam evangélicas. Hoje se fala muito, eu sou evangélico, né? Que você fala, não fala eu sou protestante. Até porque protestar é uma coisa que muito complexa, né? Temos que protestar muitas vezes contra a fome, contra a miséria, e ajudar, né? Aí está o ponto central de protesto. Os espíritas ficaram, diz a pesquisa que diminuiu, foi para 1,8%, era 2,7%, alguma coisa, e caiu. Os umbandistas cresceram, parece que mais de 300%, aí saíram de 0 alguma coisa para 1 ponto alguma coisa. Eu acredito que aqui é onde está a diferença.
Porque antigamente, nos outros centros, talvez os umbandistas, os candomblecistas e outros espiritualistas não diziam o que era. Hoje está dizendo mais, e se diziam espíritas. E os sem religiões, sem culto, sem templo, sem igreja. Templo não, porque o templo é o nosso corpo. Sem congregar, aumentaram. Foram mais de 9%. O que não significa que essas pessoas são ateus, não acreditam em Deus, não têm fé. Muitos deles deixaram apenas de seguir algum conceito religioso. Diz um amigo meu que não usa rótulo, não é de religião nenhuma. Tá tudo bem, a gente tem mais o que respeitar, cada um no seu momento. Os sem religiões aumentaram, talvez por decepções de seguir alguma religião e se basear mais em ver homens mais do que de ver a Cristo. Porque o Cristo, Jesus, não decepciona ninguém. Os homens são frágeis, são decepcionantes às vezes. Inclusive, alguns à frente de algumas casas religiosas. Não cabe a nós julgar, cada um responderá por si na espiritualidade. Nós espíritas temos algumas diferenças, embora falamos e sejamos cristãos, porque o nosso modelo, o nosso guia, o nosso paradigma é Jesus, é o Evangelho codificado por Kardec, instruído pelos Espíritos, que é a mais clara forma consoladora, que é a imortalidade da alma, a continuação da vida além da matéria. Estigma totalmente aí a questão da morte. Continuamos vivos no mundo espiritual. A fé, nesse aspecto, consiste em acreditar, em crer. Cada um dentro dos seus dogmas religiosos. Alguns dizem que nós espíritas não somos nem religião, somos apenas uma doutrina. O que eu discordo. Porém, discordo com respeito. Somos a tríade do espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência porque, para se esclarecer ao homem pontos de vistas espirituais, é preciso que a ciência esteja intrinsecamente ligada a isso. Hoje estão se provando aí alguns estudos em algumas universidades a diferença da pessoa que tem o exercício da mediunidade. Hoje tem se provado a cada dia a aura do ser humano, a energia que temos ao redor da matéria. Já foi feita pesquisa que aqueles que recebem nos hospitais tratamentos, passes e orações têm muito mais recuperação em muitas vezes. Isso é ciência. Jesus falava plenamente da ciência quando ele dizia: tua fé te curou. Vai, não erres mais, não peques mais. Então a fé consiste em acreditar e o ter o sentimento de pertencimento em sua vida. Pertencimento às coisas espirituais, às coisas divinas, pertencimento a um Pai Criador que é Deus. Mas como fala aqui da fé
no sentido, vou até fazer uma pequena leitura, novamente no item 7, que diz o seguinte: afirma-se vulgarmente que a fé não se decreta. Por isso muitas pessoas alegam que não têm culpa se não possuem fé. Sem dúvida, a fé não se decreta, e o que é ainda mais exato, a fé não se impõe. Não se decreta, mas ela é adquirida, e ninguém é recusado a possuí-la, mesmo entre os refratários. Mencionamos as verdades espirituais fundamentais e não esta ou aquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar as pessoas, mas elas competem em ir ao encontro da fé. Caso procurarem com sinceridade, irão encontrá-la. Tende, pois, como certo que aqueles que dizem: não desejamos nada melhor do que acreditar, mas não conseguimos. Declara com os lábios e não com o coração, porque ao proferirem isso, tapam os ouvidos. Entretanto, as demonstrações se multiplicam ao redor deles, porque então recusam recebê-las. Em uns é a negligência, em outros é o medo de serem forçados a mudar de seus hábitos. Na maior parte é o orgulho que recusa reconhecer um poder superior que o faria inclinar-se diante dele. Vejam bem, nós estamos falando da fé e a fé religiosa como condição inabalável. Dentro do cristianismo existe algumas raízes, como se o cristianismo fosse um tronco enraizado dentro desse conceito da fé, e cada galho ali, ou cada parte de um tronco, dentro do tronco que se divide, seria então essa metodologia, quer dizer, método quer dizer caminho, o caminho da fé. A fé católica, por exemplo, com todo respeito, aqui não estou de maneira nenhuma, apenas uma explicação dentro dessas ramificações da fé. É Deus único, Jesus como autor e consumador da fé, Maria, Virgem Imaculada, e os santos intercessores, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se baseia então, resumidamente aqui falando, desta fé. A fé evangélica, daqueles que dizem que são evangélicos e que são dentro desta fé religiosa, é Deus único, Jesus Salvador, morreu por nossos pecados, Salvador da humanidade, intercessor entre homens e Deus, Deus Pai, Deus Filho e também Deus Espírito Santo. Na fé evangélica, eles não têm um sentimento de Maria como uma grande mulher, mas não a considera santa. E também não tem, na metodologia deles, no caminho da fé deles, esse sentimento de santos, né? Apesar que santo, gente, é uma palavra que vem, quer dizer separado, mas não há santificação de ninguém. Então são cada um em sua continuação do tronco, que é Cristo, é Deus. Alguns não aceitam que os espíritas, nós espíritas, somos cristãos. Dizem que somos uma seita e tal, tem até aquele sentimento de crítica muito exacerbada contra nós, mas isso faz parte do gênero humano. Mas na fé espírita, que nos consideramos cristãos, temos algumas caminhos que talvez não melhores, não estamos aqui para ser melhor do que ninguém, mas temos caminhos que são diferentes.
do conceito da fé dentro deste mesmo cristianismo. A nossa fé, quais são os princípios do Espiritismo? Unicidade de Deus, Deus único. Combina com as outras, né? Com as outras fés. Imortalidade da alma, nós não morremos, continuamos vivos, só deixamos a matéria. Isso também é da religião dentro do cristianismo. O que vem nos diferenciar a partir daí é a reencarnação. Acreditamos que o ser humano, que o espírito reencarna, que ele deixa a matéria e que ele volta no corpo de um outro corpo para dar continuação à evolução. Eis aí já surge uma diferença. A comunicação não com os mortos, porque ninguém fala com o morto. A comunicação com os espíritos. Se acreditamos na imortalidade da alma, obviamente a vida continua e acreditamos em mensagens espirituais vindas de vários e vários escritores, inclusive no Brasil, que se destacou muito nas psicografias, que foi Chico Xavier. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito combina com a reencarnação. Deus nos dá o livre-arbítrio e tudo aquilo que praticamos, não cremos que Deus castigue ninguém. São nossos próprios erros, equívocos, para assim evoluirmos. E dentro destas condições da fé, e aí seria mais um outro, quer dizer, nós falamos da fé católica, falamos da fé evangélica, estamos falando da fé espírita dentro do cristianismo. Poderíamos falar aqui de outras, mas é o que hoje mais se combina, ou mais se interagem dentro do cristianismo. Que outras religiões têm suas matrizes dentro de conceitos que também não podemos ter nenhum tipo de preconceito, até porque qualquer preconceito contra a religião é apenas uma coisa desnecessária. Mas dentro desses três ramos, ou desses três partes do tronco, nós podemos falar então da fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé que a gente então procura, dentro da compreensão, estudar, compreender o sentido real desta fé. É a fé que pensa. Paulo nos diz que temos que ter fé, Paulo de Tarso diz que temos que ter a fé raciocinada. A fé que raciocina, que estuda, que compreende. Mas ao mesmo tempo, a pessoa pode despertar em si espiritualmente esta fé raciocinada. Até porque, a partir do momento que falamos e cremos na reencarnação, a pessoa traz em sua vida toda a sua bagagem de outras vidas. Mais adiante, no segundo passo da fé, nós vamos falar da fé raciocinante. Não. A raciocinada e a raciocinante se interagem. Vamos falar da fé edificante, aquela que edifica, aquela que constrói. E esta fé que constrói, ela é continuação da fé raciocinada. É um despertar espiritual na raciocinada e na raciocinante, e a edificante, ela procura nos melhorar. A edificante nos faz introspectar, entrarmos em nós mesmos e despertarmos essa fé que nos edifica. Além de edificar a nós mesmos, edifica as pessoas que estão ao nosso redor. É como se uma luz batesse em você, vamos fazer uma análise que eu estou aqui visível, bate em mim e espalha no meio que estamos. A fé edificante é como se fosse
a prece de São Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver tristeza, que eu levo alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Esta é a fé edificante, como a oração de São Francisco de Assis. E por último, em busca desta evolução da fé, são passos da fé, nós vamos falar da fé, a fé divinizada. Aquela que nos traz, ao receber o reflexo desta fé, que raciocina, ao recebermos a interação da fé na reforma íntima, que nos edifique e ajuda com que nós edifiquemos alguém, não que sejamos exemplos, mas que edifiquemos alguém no lar, na escola, no trabalho, na rua, no dia a dia, no trânsito. A fé raciocinada, ela é baseada na razão. Ela nos traz, como também a fé edificante, ela nos faz compreender os mistérios da vida. Porque quando passamos a raciocinar e edificar e buscar compreender os mistérios da vida e do universo, vamos entender com maior humildade que alguém é superior a nós, que existe uma superioridade de um Deus amantíssimo que nos criou como espíritos simples e ignorantes na busca da evolução. Que veio Jesus e esse próprio Jesus nos mostrou o tempo todo o caminho para a evolução espiritual. A fé raciocinada, ela nos dá a capacidade de estudo, de observação, de experiência, e a fé raciocinante, ela nos traz a autorreflexão, o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o amor e a caridade. Porque se a fé é o amor em ação, e o amor é sinônimo de caridade, nós vamos compreender então. E continuando na fé edificante, é aquela que estuda, aquela que busca. As reuniões é a prática da caridade, é o amor em ação. A fé edificante, ela é a fé que nos dá esperança na vida futura, na imortalidade da alma, na continuação do bem pelo bem para o bem. É uma fé com esperança. Ao contrário disso, seria uma fé sem esperança, apenas acreditando em dogmas. A fé edificante, ela é uma fé que constrói. Ela constrói a você, a nós, e nos faz mais e mais convicto da prática do bem. É o amor e a caridade. Se a fé raciocinada é o amor e a caridade, a fé edificante é também o amor e a caridade. Porque ela é a fé que edifica, que constrói a nós mesmos e também ajuda a construir aquelas pessoas que estão em nosso derredor. A fé edificante é uma fé de resiliência, de aceitar as expiações da vida, as provações, os resgates da encarnação. É crer que há um mundo além deste mundo, uma vida futura, que a verdadeira vida está no mundo espiritual, que estamos aqui de passagem. O grande problema é que as pessoas às vezes querem viver como se aqui no mundo físico fôssemos eternos, que a matéria nunca ia se decompor. Tudo a nós aqui é emprestado, inclusive o nosso corpo. A fé edificante é Deus,
Deus como realidade espiritual. É aquela fé que nos edifica e nos traz essa sensação, e volto a dizer, de pertencimento ao universo e a Deus. E por último, dentro desse estudo, a fé divinizada, que é a fé saudável, equilibrada, é a fé sem imposições, é a fé com respeito a todas as religiões, sejam elas cristãs ou não, sejamos cristãos ou não. É a fé que respeita a fé do judeu, é a fé que respeita a fé do católico, é a fé que respeita a fé do espírita, é a fé que respeita a fé do evangélico, é a fé que respeita a fé do umbandista, de todas as religiões de matriz e afro. É a fé que respeita a religião dos orientais, dos indianos. É a fé que respeita a religião do povo islâmico, os budistas. Porém, as nossas convicções e a nossa fé, como espíritas, além de respeitar a religião do próximo, respeitemos também as nossas convicções e a nossa fé. Porque Deus é um, Criador do céu e da terra, dos céus e da terra, responsável por tudo que existe, que conhecemos, e aquilo que não conhecemos, que existirá ainda aos nossos olhos. É a fé que respeita as diversidades. É a fé que respeita todas as adversidades. É a fé que vê no outro irmão, seja negro, seja índio, seja amarelo, seja índio, não, povos originários agora que a gente fala, né? Seja cigano, seja definição respeitando todas as sexualidades das pessoas. A fé divinizada é aquela que não quer impor a ninguém a sua fé. É a fé da compaixão, é a fé da caridade. É a fé que se compadece pelo sofrimento das outras pessoas e procura fazer algo para que aquele sofrimento seja, no mínimo, amenizado. Contei essa história no centro, para encerrar, e vou contar aqui. Certa feita, assisti uma palestra por um pastor, e ele dizia que ele pregou por 18 anos, e ele falava de Jesus praticamente quase todos os dias. Sobre Jesus, né? Falava da fé, da necessidade das pessoas se converterem, da necessidade das pessoas olhar para Deus, aceitar a Jesus. Por mais de 18 anos, ele tinha nos cultos, pregava na igreja que era pastor e em outras, promovia grupos de orações, fazia culto nos lares, criava equipes, falava com jovens. A necessidade dessas pessoas olhar e se encontrarem com Jesus. Assim como fazemos todos os dias, como estamos fazendo aqui. Quando a gente faz isso aqui, muito mais cresce a nossa responsabilidade, porque falamos de fé e às vezes temos pouca fé ainda. Precisamos melhorar, e muito. E aí, esse mesmo pastor, que
Inclusive, ele tinha um gabinete pastoral que recebia as famílias, que falava sobre Jesus, sobre tudo aquilo que poderia não ser um encontro real com Jesus. E certa feita ele estava em casa, o filho passou mal, levou para o hospital, e aquele filho entrou em estado de coma. Quando ele recebeu a notícia, ele se afastou e falou: Deus, não faz isso comigo. Ele falou com Deus, sinal que ele ainda tinha fé. Ele continuava tendo fé em Deus, mas ele chamou Deus e chamou a atenção de Deus: não faça isso comigo. Todos os dias eu falo do seu amor, eu falo do seu filho amado, eu falo das coisas divinas, eu chamo as pessoas para poder ter um encontro contigo. Você vai me tirar o que eu tenho de mais importante na minha vida, o meu filho? Ele foi uma mistura de fé com descrença, ou fé e cobrança. Aquele pastor, ele disse que depois dele analisando tudo, ele disse: eu não tinha fé. Faltava em mim a fé genuína, verdadeira. A fé do raciocínio, de pertencimento a Deus, às coisas espirituais e a convicção que estamos aqui de passagem. A fé edificante que edificava. Se meu filho ia embora, porque ele ia voltar para o seio de Deus. Mas como eu não tinha esse sentimento de pertencimento, de compreensão, tive dúvidas e fraquejei, aliás, na fé. E no terceiro ponto, a fé que diviniza, que leva ao homem a compreender que estamos aqui de passagem, que nossos filhos e tudo aquilo que temos são apenas empréstimos, que um dia nos encontraremos no mundo espiritual. Talvez nós precisamos juntos compartilhar mais desta fé. Aos espíritas, temos fé no que nos foi repassado. Jesus, a existência, claro, de Deus. Jesus como nosso governador. A codificação de Kardec, por aquilo que escreveu no Livro dos Espíritos, e a nós passamos a ter a acreditar naquela leitura. E as experiências, empiricamente falando, que temos no cotidiano com as coisas espirituais, com os nossos irmãos da espiritualidade. Possamos refletir um pouquinho sobre esta fé, sobre a nossa fé, para que a gente possa compreender mais até que ponto a minha fé tem me ajudado. Que Deus esteja em nossos corações. Quero convidar você para, nesse encerramento desta live, a gente poder orar e pedir a Deus, se você tiver a oportunidade, de pegar um copo d'água, se tiver condições, estiver perto da cozinha, para que a gente possa fazer uma fluidificação de água. Anteontem veio a falecer aqui a minha vizinha. Estava doente há algum tempo e desencarnou. E eu a conheço há mais de
4 anos, os filhos, que ela tem 2 filhos. E estava pensando sozinho ontem, durante o dia, o tanto que a vida é transitória. Eu ficava às vezes pensando, prestando atenção nela. Tinha uma preocupação com os cachorros nas ruas. Ela comprava ração, ela só tem um cachorro, mas ela comprava ração e deixava aqui na porta da casa dela para dar ração para os cachorros de rua. E ela nunca perdeu a fé. Que Deus possa a espiritualidade amiga recebê-la, ter recebido de coração, de braços abertos, para ela poder então ser feliz agora na sua nova jornada. Então façamos então a oração de encerramento. Bondoso Deus, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade desta reflexão. Nós agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida, da reencarnação. Queremos agradecer pela leitura do Evangelho, pela busca diária da nossa fé. Continue nos prodigalizando, iluminando as nossas vidas. Que dê a cada um que está conosco ainda, agradecer por aqueles que continuam conosco nesta live. Que seus lares sejam visitados, que eles sejam levados luz. Que Jesus possa penetrar em seus e em meu coração, para que a gente possa, no exercício do dia a dia, continuar demonstrando, ó Pai, a fé em ação, o amor, a fraternidade, a solidariedade, que a nossa fé possa ser cada vez mais equilibrada, respeitando, ó Pai, a cada um as diversidades, buscando, ó Pai, nos burilarmos através desta espiritualidade, através desse encontro de fé, de amor, de paz, de caridade. E assim, ó Pai, ainda pedimos, ó Pai, para aqueles que trouxeram água, que os nossos irmãos, os médicos espirituais, possam trazer dos seus laboratórios o remédio necessário para a cura dos nossos males, do corpo e, se precisar, da alma. Continue conosco, Pai. Dê uma semana de paz a todos. Visite, ó Pai, através dos irmãos da espiritualidade, os hospitais, os presídios, as casas de recuperação, as casas, ó Pai, dos nossos irmãos, parentes, amigos, levando, ó Pai, o bálsamo sagrado da paz, do equilíbrio, da esperança e principalmente da fé. Obrigado, Jesus. Mais uma vez nós te agradecemos. Que assim seja.